aula de logística e o nosso assunto movimentação de materiais. Então, uma das principais atribuições dos sistemas logísticos é assegurar que os produtos, sejam matéria-prima, insumos ou produtos acabados, estejam disponíveis aos clientes quando e onde forem necessários. Então, isso a gente já viu desde a definição de logística. Então, a principal atribuição é assegurar que esse produto esteja no local quando for necessário. Então, disso a gente tem dois objetivos básicos da logística, que é a criação da utilidade temporal, que é o produto na hora certa, e a utilidade espacial, que é o produto no lugar certo. Então, nós já vimos as atividades logísticas, que são compostas pelas atividades primárias, que são transportes, manutenção de estoques e processamento de pedidos. E as atividades de apoio, que aí nós temos vinculada ao transporte, manuseio de materiais e embalagem. Ao processamento de pedidos nós temos armazenagem e suprimento, e a manutenção de estoques nós temos programação do produto e sistema de informação. Então, a atividade de transporte ela exerce o maior impacto sobre os custos, porque ela está relacionada ao deslocamento de matérias-primas e produtos acabados. Então, a função é a atividade que cuida do deslocamento dos materiais. Então, ela tem um impacto maior sobre os custos do sistema logístico. A atividade de manutenção de estoques, ela adiciona valor temporal aos produtos, ou seja, ela coloca o produto no tempo certo. Ela visa manter os produtos em determinados espaços físicos até que sejam demandados. Por isso que ela tem utilidade temporal, adiciona valor temporal aos produtos. Então, ela estoca, a função dessa atividade é manter o produto até que ele seja demandado. Atividade de processamento de pedidos é considerada atividade crítica, porque é ela que coloca em ação todo o sistema logístico. Então a gente sabe que nada é realizado sem a existência de um pedido. Então, o processamento de pedido, essa atividade, é a que coloca em ação todo o sistema logístico. E a partir do pedido é que vai haver as operações de transporte e as funções, as atividades de manutenção de estoques. O manuseio de materiais está relacionado à movimentação dos produtos dentro do local de estocagem. Então, o nosso assunto de hoje é movimentação de materiais. Ele é uma atividade de apoio da atividade primária de transportes. O manuseio de materiais cuida da movimentação dos produtos dentro do local de estocagem, que geralmente é o armazém ou almoxarifado. Então, nessa atividade a gente tem que considerar a seleção dos equipamentos, os procedimentos para a montagem dos pedidos e o balanceamento de carga de trabalho. Então, essa atividade envolve essas operações. Selecionar o equipamento certo para movimentar o produto ou o material. Definir os procedimentos para a montagem dos pedidos. E estabelecer, dessa forma, um balanceamento da carga de trabalho dentro do armazém. A movimentação em transporte é classificada de acordo com a função a que se destina. Então nós temos aqui 5 classificações. Então, a granel abrange os métodos e equipamentos de transporte que eles são utilizados desde a extração da matéria-prima até o processo produtivo, para entrar no processo produtivo.
Então a gente tem uma movimentação a granel. Cargas unitárias. Basicamente trata-se de cargas contidas em recipientes, né? A gente viu no assunto de embalagem. Então, sejam recipientes rígidos ou individuais. Então, eles formam um tipo único que vai possibilitar a movimentação, a manipulação desse material. Embalagem. Conjunto de técnicas usadas no projeto de seleção e unitização de recipientes para o transporte. Então, aqui vai entrar aqueles materiais como o pallet e os procedimentos de unitização do material a ser transportado. Armazenamento. Ele compreende o recebimento, o empilhamento, colocação em prateleira, suportes especiais, ou seja, são as operações que ocorrem dentro do armazém. Recebimento, expedição, empilhamento. Vias de transporte. Abrange o estudo do carregamento, definição do modal de transporte, desembarque e transferência. Então, a minha movimentação do material também vai depender da via de transporte que vai ser utilizado. Que aí, dependendo do transporte que eu vou utilizar, eu vou estabelecer que equipamento eu vou utilizar para fazer esse carregamento. Carregamento, desembarque e transferência. Então, vai depender da via de transporte que será utilizado. Então, aqui nós temos os equipamentos de movimentação. Nós temos 5 classificações aqui. Os transportadores, que aqui são equipamentos que funcionam à base de correias, correntes, fitas magnéticas, metálicas, roletes, rodízios. Nós temos os guindastes e os elevadores. Esses guindastes podem ser fixos ou móveis. Nós temos as pontes rolantes, os guinchos e os elevadores. Os veículos industriais. Aqui entram os carrinhos de todos os tipos, sejam manuais, sejam mecanizados, tratores, trailers e veículos especiais para transporte a granel. Equipamento de posicionamento, pesagem e controle, que são plataformas fixas e móveis, rampas e equipamentos de transferência. Containers e estrutura de suporte, que engloba os tanques, suporte, vaso, plataforma, os pallets, tudo que vai ser utilizado de apoio para a movimentação. São estruturas que auxiliam a movimentação do meu material. Então, alguns exemplos aqui. Nós temos a esteira transportadora. Esteira transportadora, que ela pode ser, nesse caso aqui, é um exemplo de esteira de correia. Aqui a gente tem outro tipo de esteira, que é a esteira por roletes livres. Então essas duas são as mais utilizadas. Aqui um exemplo de uma esteira de roletes. Então a gente vê essa esteira muito utilizada nos armazéns, nos processos produtivos, que ela tem um custo relativamente mais baixo. Porque aqui a gente pode se utilizar do aclive ou declive para o produto percorrer o caminho que eu desejo. Então, na esteira de correia, pressupõe que ela tenha um motor de tração que faça com que ela se movimente. Uma esteira de rolete, ela pode ser movimentada pelo declive a qual eu condiciono ela. Então, dessa forma, ela tende a ter um custo mais baixo.
Aqui nós temos as pontes rolantes, que elas são empregadas no transporte e elevação de cargas em instalações industriais. Elas são uma viga suspensa em um vão livre que roda sobre 2 trilhos, né? Então essa viga é dotada de um carrinho que movimenta sobre os trilhos. Aqui nós temos outra imagem de uma ponte rolante. E nós temos os carrinhos manuais de transporte. Outro equipamento que nós podemos utilizar também é o transelevador. Aqui faz a elevação vertical e possibilita o alcance nas estantes do armazém. A elevação de carga de forma vertical. E nós temos as empilhadeiras, que são bastante utilizadas nos armazéns, nos depósitos. Fazem também a elevação vertical de cargas. Nós podemos ter a empilhadeira a gás, a diesel, e nós temos o exemplo aqui também do empilhadeira elétrica. Temos também a paleteira, que a gente faz a movimentação horizontal dentro do armazém. Transporte e movimentação horizontal. Ela pode ser a paleteira manual e nós também temos a paleteira elétrica.